Vale a pena construir na crise com inflação alta e taxa de juros subindo? Agora imagina um cenário que, independente da crise, a gente continua construindo e vendendo sem parar. Existe um cálculo para isso. Eu vou ensinar vocês como fazer até o final do vídeo. Vem comigo. Bom, se a gente entender o movimento da inflação e o impacto da inflação no preço dos imóveis, é possível atravessar as crises construindo e vendendo. Eu mesmo passei a crise de 2008, que foi uma crise enorme, construindo e vendendo, e agora em 2019 também. Passei essa crise horrorosa que nós tivemos aí. Tem um mecanismo aí atrelado à inflação, que se a gente aprender a analisar aí de forma simples, tá? A nossa jornada durante esse processo fica mais simples. Eu vou mostrar para vocês esse mecanismo até o final do vídeo. Bom, nós estamos passando por uma alta da inflação e uma alta na taxa de juros. E isso pode ter um impacto negativo no mercado imobiliário, com o financiamento e o crédito ficando mais caro, com a diminuição, então, do financiamento e da venda dos imóveis. É importante a gente entender esse mecanismo, como que funciona a inflação e taxa de juros aí, e principalmente a expansão do crédito. Bom, vamos imaginar uma sociedade em que tenha 5 produtos e serviços, um exemplo lúdico aqui, tá? Então a gente tem uma sociedade que tem o equivalente a 5 produtos e serviços. A gente tem, de outro lado, o equivalente monetário desses 5 produtos e serviços aqui, em valor de moeda. Então eles são iguais. Nesse ponto a gente tem inflação zero, mas essa sociedade não cresce. É preciso ter um pouquinho de inflação para que haja um incentivo, para que haja mais produção desses produtos e serviços. É aí que entra o crédito. O crédito é aquele dinheiro que ainda não tem produto e serviço equivalente aqui do outro lado. Então entra um pouco de crédito desse lado aqui monetário, que vai financiar a produção de mais produtos e serviços, e com isso a sociedade cresce e produz riqueza. Se a gente tem uma expansão muito grande de crédito de um lado e não tem uma produção equivalente, se a gente tem uma sociedade que não é tão eficiente assim, que tem velocidade de consumo desse crédito, para transformar esse crédito em produtos e serviços, o que vai acontecer é que a gente tem um aumento da inflação. E o que vem a ser o aumento da inflação? Lembra que no mercado sem inflação a gente tem uma equivalência entre produtos e serviços de uma sociedade e o valor equivalente monetário de outro? Então o que é a inflação? A gente aumenta esse valor monetário, só que a gente tem a mesma quantidade de produtos e serviços. O que vai acontecer agora é que para fazer a aquisição de cada produto e serviço desse, você tem que aumentar a quantidade de dinheiro para cada um. Com isso, o dinheiro perde valor, tá? Porque ele sempre vai ter, entre aspas, aí uma equivalência, né? A quantidade de dinheiro vai ser sempre a quantidade de produtos e serviços. Mais ou menos, estou explicando aqui de forma bem simplista para a gente poder entender esse mecanismo. E aí, como é que funciona? Alguém tem que frear a expansão do crédito. Porque se o crédito está liberado e não tem freio, essa expansão do crédito aumenta sem controle, a inflação vai aumentar cada vez mais, e aí existe um desbalanço da economia e trava a nossa economia, né? A economia fica muito ruim. Para isso entra a taxa de juros, que aumenta e deixa o crédito mais caro. O crédito ficando mais caro, a expansão diminui, enquanto essa sociedade aqui produz mais produtos e serviços e vai consumindo esse crédito até criar uma equivalência razoável novamente entre produtos e serviços e valor monetário, para depois a taxa de juros abaixar e haver então uma nova expansão de crédito e o negócio continuar. Então é assim que funciona. Com relação aos imóveis no Brasil, o que acontece? A gente tem um déficit imobiliário muito grande. São hoje 6 milhões de unidades de déficit. Então, por mais que existam crises, por mais que a gente tenha inflação alta, os imóveis vão continuar vendendo. Pode ser que tenha ali uma diminuição na venda, tá? Mas os imóveis novos que têm muito incentivo na venda vão continuar vendendo. E com isso eles puxam o preço dos imóveis antigos e usados do mercado. Porque a gente vende e compra muito mais imóvel usado do que imóvel novo, porque a gente tem uma oferta maior de imóvel usado do que de imóvel novo no mercado. Só que o preço desse imóvel novo, usado no mercado, é puxado por esse preço do imóvel novo, que tem incentivo. Com isso, os preços dos imóveis sobem, a gente tem uma inflação dos imóveis aí, lógico. O processo inflacionário também puxa o valor, o preço dos imóveis para cima aí.
Mesmo com dificuldade de crédito, os financiamentos continuam, mas isso não é saudável, porque os preços dos imóveis podem subir muito e depois acontece uma bolha, enfim. Essa crise imobiliária que todo mundo tem receio. Mas existe, como eu disse, um mecanismo para isso. E eu vou agora explicar como que funciona esse mecanismo de análise para nós que somos construtores e incorporadores, como que a gente garante o melhor posicionamento, o melhor preço e a maior liquidez do nosso produto imobiliário dentro desse cenário, então, de inflação e taxa de juros altos. Vamos lá, então. Bom, e o que a gente precisa fazer é continuar construindo e vendendo mesmo durante as crises. Lembrando que, durante as crises, com inflação e taxa de juro alta, não para as vendas dos imóveis, elas continuam de maneira menos acelerada. Portanto, nós temos que posicionar os nossos imóveis entre esses imóveis que estão sendo vendidos. Para isso, a gente precisa aumentar a liquidez e o posicionamento do nosso imóvel. Porque aumentando a liquidez, ele vai vender junto com esses imóveis aqui que estão vendendo. E tem alguns aspectos que a gente precisa estudar, e aí a gente entra naquele mecanismo que eu disse que eu ia explicar para vocês. Esse mecanismo tem duas etapas, né? A primeira, a criação de um produto vinculado a uma determinada localização, que a gente vai ver, e a segunda é a análise da valorização desses imóveis se comparado com a inflação. E tem como a gente ver isso no site do Banco Central. Existe uma calculadora lá que faz a correção de valores. A gente já vai entrar aqui e vamos ver como que essa calculadora funciona. Vamos agora dar uma olhada no desenvolvimento do produto e na localização, que isso vai ter um impacto grande na liquidez do imóvel. Então, olha só, quais são as localizações que mais têm liquidez na venda? E aqui existe um segredo, tá? Não é a localização mais rica, é uma localização que tem uma determinada característica. E essa característica é o seguinte: tem que existir uma rede de serviços nessa localização. E o que é uma rede de serviços? É padaria, supermercado, farmácia, escola, posto de saúde, hospital, um shopping center próximo, por exemplo, né? Para isso, a gente deve estudar essa região a um raio de até 1.000 metros de distância da onde a gente vai construir. Quem sugeriu isso pela primeira vez foi um urbanista, arquiteto Jean Gehl, na Cidade para Pessoas. E por que ele sugere esse raio de 1.000 metros, né? Porque uma pessoa está disposta a caminhar, se a caminhada for interessante, até 1.000 metros de distância da sua residência, para poder se servir de serviços. E qual que é a característica da localização que tem uma rede de serviços? Os serviços, geralmente, observa aí na sua cidade, eles são a última parte de infraestrutura que chega em um bairro. Então, quando lança o loteamento, a primeira coisa que tem lá é energia, água, esgoto e o asfalto, mais nada. Aí as pessoas começam a comprar o loteamento, os lotes, depois começam as construções, aí as pessoas cada vez mais constroem naquele loteamento e depois vem aparecendo ali os primeiros, é uma loja de material de construção, depois uma padaria, um mercadinho, e depois essa infraestrutura de serviços, essa rede de serviços vai ganhando corpo, né? Com escolas, padarias, rede de transporte, Uber, ônibus, de repente metrô. Então, uma localização abastecida de serviços, normalmente ela é densamente habitada. E com isso, lógico, a gente tem uma série de serviços, indústria, uma série de coisas ali em volta, né? Em termos de uma série de coisas. Ó. A gente tem uma série de oferta de trabalho em que aquela região fica cada vez mais interessante de se morar. Então, essa característica de ter uma rede de serviços em uma região onde já está praticamente toda urbanizada, asfaltada, com água, luz, esgoto, praticamente todos os lotes ocupados, o bairro já tem uma identidade. Isso é importante. Por que o bairro ter uma identidade é importante? Aí agora a gente entra no desenvolvimento do produto, porque o produto que você vai desenvolver, ele é a média dos produtos do bairro. Ele tem que ter a identidade do bairro. Se você não pode fugir muito da identidade de uma determinada localização para poder desenvolver o seu produto, tá? Vamos imaginar, por exemplo, uma casa de praia. Normalmente, as casas de praia no litoral têm uma certa identidade, têm uma certa característica. As casas na montanha, por exemplo, têm outra característica,
têm identidades diferentes. Na localização que você vai construir também existe uma identidade de produto. Primeiro, a gente tem que descobrir se aquele produto que você quer implantar tem produtos substitutos e similares ali no bairro. É importante que tenha, para que você consiga desenvolver aquele produto que tem a identidade do bairro, de repente com um acabamento melhor, com um ajuste melhor de distribuição dos cômodos, oferecendo de repente uma área de lazer, um rancho, uma área gourmet, né, piscina, enfim. Desenvolver o produto que tem a identidade da região um pouco melhor. E é no desenvolvimento de produto a única oportunidade que a gente tem de aumentar o lucro e aumentar a liquidez. Então, se a gente desenvolver o produto adequado dentro de uma região amplamente abastecida de serviços e acertar o ajuste de preço e liquidez, a gente não vai ficar com o nosso imóvel parado. E como que a gente faz isso? A partir do momento que você desenvolveu o seu produto, você vai levar o seu produto com o preço que você imagina de venda e vai validar junto com as imobiliárias que atuam nessa região, para você descobrir quais os preços estão sendo praticados. E mais importante que isso, descobrir junto com essas imobiliárias uma demanda oculta, que ainda não apareceu no mercado, mas que as pessoas estão pedindo ali naquele bairro. De repente, um casa com piscina, uma casa que tenha suíte, ou um apartamento de 2 ou 3 quartos, ar-condicionado, para você arredondar o seu produto e oferecer um produto melhor para aquela região, mesmo tendo a identidade da região. Com isso, você consegue posicionar o seu produto entre os produtos que estão sendo comprados. Isso é uma proteção que a gente tem para construir em momentos de crise. Foi assim que eu passei a crise de 2008 e é assim que eu passei, foi assim também que eu passei a crise de 2019, tá? Outra coisa importante e a última verificação que a gente vai fazer nisso, tá? Se nessa região abastecida de serviços, em que a gente vai validar o preço com as imobiliárias, os imóveis têm a valorização andando na frente da inflação. Isso é muito importante, porque é um indicador muito forte do que aquele imóvel tem uma alta liquidez. Porque se o valor dele está andando na frente da inflação, historicamente, quer dizer que ele é altamente demandado ali naquela região. E para isso a gente vai consultar agora, então, o site do Banco Central e vamos usar lá a calculadora do cidadão, fazendo correção de valores, para vocês verem como que a gente faz isso. Bora lá. Bom, nós vamos agora utilizar o site do Banco Central para poder fazer uma correção de valores e entender se o nosso imóvel está caminhando na frente da inflação ou atrás da inflação, para a gente poder entender melhor a região que nós estamos atuando. O que nós vamos fazer aqui então? Eu vou utilizar como exemplo um imóvel, um apartamento que eu comprei em 2005 e vou atualizar esse valor de janeiro de 2005 até janeiro de 2024. Então nós vamos pegar esse valor que eu paguei e só corrigir pela inflação para chegar no valor corrigido. Com o valor corrigido em mãos, nós vamos pegar o valor de mercado desse apartamento. Hoje esse apartamento tem valor de mercado de R$250 mil. Nós vamos comparar o valor corrigido com o valor de mercado. Se o valor de mercado desse imóvel for maior que o valor corrigido, isso quer dizer que naquela região, esse imóvel, a valorização dele caminhou na frente da inflação, produziu dinheiro para a gente na frente da inflação. Se esse valor de mercado estiver abaixo do valor corrigido, quer dizer que a inflação passou por esse imóvel e é um forte indicador que essa região específica não tem tanta demanda por imóveis. Porque se esse valor está acima da inflação, quer dizer que a demanda ali é alta. Provavelmente essa região é amplamente abastecida de serviços. Vamos lá. Então aqui a gente acessa o site do Banco Central em correção de valores. E vamos chegar nessa tela aqui. Antes de fazer a conta, um recado rápido aqui, pessoal. Se vocês quiserem conhecer mais sobre meus cursos, processo de mentoria, participar das nossas lives aqui no YouTube de quarta-feira, clica no link que está aqui na descrição e vem para os nossos grupos de avisos. Você vai receber lá o link para você participar das nossas lives semanais. Vamos lá. Então, eu comprei esse apartamento no mês 1 de 2005, tá? E vamos considerar uma correção de valores até o mês 1 de 2024. Maravilha. Eu paguei por esse apartamento R$52 mil, tá? R$52 mil. A partir daqui a gente clica em corrigir valores, selecionando aqui o índice de correção que é o IPCA a partir de 92, tá? É o IPCA que mede a nossa inflação, que tem um impacto no preço dos imóveis. É uma cesta de serviços e produtos que ele avalia aí
Entre eles está a habitação, tá? O índice de preço ao consumidor amplo. Feito isso, estabelecendo a data, o período e o valor de aquisição, a gente vai em corrigir valores. Clique em OK e ele vai produzir o valor para a gente. Muito bem, olha só. Eu paguei R$52 mil. Se a gente só corrigir pela inflação durante esse período, o valor seria R$ 147.469,42, tá? Equivale a R$52 mil em 2005, tá ok? Houve só uma correção de valores. Mas lembra que eu disse? Hoje esse apartamento tem valor de mercado de R$250 mil, ou seja, R$100 mil na frente do que está aqui. Em 20 anos, esse apartamento ganhou de valor real R$100 mil. Então ele está caminhando bem na frente da inflação, caminhou bem na frente da inflação durante esse período aí, certo? O que indica para a gente que essa região que eu conheço é uma região abastecida de serviços, está próximo de supermercado, padaria, farmácia, tem hospital próximo, todinho pavimentado, bem conservado, um bairro tem essas características de boa conservação, e o apartamento em si é um bom produto, um apartamento de 2 quartos com suíte, que tem um condomínio num valor baixo, é bem conservado, então ele se mantém com o preço acima da inflação, se manteve, né, durante todo esse período. Portanto, a gente pode deduzir que essa é uma boa região, onde a gente pode implantar mais produtos, e com isso esse produto vai estar lá em cima, junto com os imóveis que estão vendendo mais, com alta liquidez, mesmo em período de crise, tá ok? Pessoal, a gente continua o conteúdo aqui nos comentários, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua dúvida, valeu, obrigado e até o próximo vídeo.